24. E aí, a palavra do Senhor começa narrando, dizendo assim: olha, que Jesus ia sair do templo, aproximar-se dos discípulos para mostrar a estrutura do templo. Imagine só, irmãos, é como se a gente tivesse aqui visitantes e de repente a gente chega para esse visitante e fala assim: olha, vou te mostrar a estrutura da igreja. E a gente começa a subir pelas escadas, começa a mostrar a sala das crianças, começa a mostrar o terraço, todos os utensílios. Imagino eu que os discípulos admirados começam a falar com Jesus, mal eles sabendo que Cristo, ele estava desde a fundação dele. Mal eles sabendo que Cristo, o próprio Cristo, estava na criação do homem. Mas ali eles começam a mostrar Jesus falando: olha como o templo é bonito, olha como o templo é adornado, olha isso, olha aquilo. Aí de repente Jesus para e fala assim: olha, não vejo tudo isso. Realmente é muito bonito, realmente é muito vistoso, é tudo estruturado, mas só que eu tenho uma palavra para vocês. Em verdade eu digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. E ali aqueles discípulos imaginando, eles começam a ficar com a corda na cabeça. Mas Senhor, olha a estrutura desse templo, para eles derrubar esse templo. O Senhor Deus é permitido. Se o Senhor Jesus falou, então vai ser a permissão do Senhor. E a palavra vem falando assim: olha, estando sentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se eles, seus discípulos, em particular, dizendo: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então vocês percebem que os próprios discípulos começam a questionar o Senhor Jesus sobre os sinais da sua vinda e sobre o fim do mundo. Eles não questionaram: Senhor, quando que o templo vai ser destruído? Logo eles já disseram: de que sinal haverá da tua vinda? Que sinal vai ser o fim do mundo? De repente Jesus ele começa a narrar o que vai anteceder a sua volta, a sua segunda vinda. Agora ele não vai vir para ser humilhado, agora ele não vai vir para ser chicoteado, agora ele não vai ser desprezado, não, de maneira alguma. Agora a sua segunda vinda será de uma forma diferente. E ele começa falando: olha, Jesus respondendo disse: acatelados, que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é por isso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então aqui a gente já tem alguns tópicos, alguns pontos que Cristo começa a revelar como seria o quê? O princípio das dores. Guerras, rumores de guerras. Está acontecendo? Sim ou não? Sim. Um pouquinho. Aqui ele vem falando: olha, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos vão me entregar para serem atormentados, marcados serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Isso tem se cumprido, irmãos. Talvez nós não vemos aqui no Brasil, o seu país liberal, o seu país livre, mas nós temos nações que as pessoas perseguem simplesmente você carregar a Bíblia, simplesmente você proclamar o nome de Jesus. São nações que perseguem, são nações que matam, são nações que torturam, e é isso dia após dia. E eles não olham se a pessoa já é uma anciã, e eles não olham se a pessoa é uma criança que colo, não, eles só pegam, torturam e matam. Mas o que eu quero dizer para nós nessa noite, o Senhor Deus, Ele tem nos despertado dia após dia, através da pessoa do Espírito Santo. Nós acabamos de finalizar uma lição da escola dominical que fala sobre toda a excelência do ministério de Cristo, e finalizou justamente falando sobre a sua volta. Quem estava aqui comigo pela manhã soube que o pastor Zé foi ministrado na lição. E de repente agora, quando nós olhamos para o cenário atual do mundo, eu não falo somente da igreja em si, está caótico. O amor de muitos estão esfriando, pessoas estão matando uns aos outros, pessoas estão ali tirando o direito de viver,
vivendo por opressão, facções, guerras, mortes, crianças morrendo de fome. Mas tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor Deus. Muitas pessoas perguntam: onde está Deus que não vê as crianças morrendo de fome? Onde está Deus que tem crianças morrendo em meio à guerra? E eu respondo: Ele está no mesmo lugar, naquele momento que eles pegaram Cristo e crucificaram na cruz do Calvário. Ele está no mesmo lugar que quando Jesus estava dando o seu amor, dando a sua graça, pessoas estavam batendo na sua face. Ele está lá no mesmo lugar. E por que Deus não matou todos aqueles soldados que bateram em Cristo? Porque uma palavra foi proferida de sua boca: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Cristo, o próprio Cristo, ele declara: olha, eu tenho poder agora mesmo de chamar todos os anjos de uma só vez para guerrear, para me livrar disso. Mas não, Cristo, ele estava cumprindo o seu propósito. E vocês sabem qual é o estrago que um anjo pode fazer? Senaqueribe, se achando tal, querendo destruir o povo de Deus. Ele cerca o povo de Deus, ele fala para o Judá: olha, o seu Deus, você acha que o seu Deus vai te livrar? De repente, Josafá, ele entra no templo, ele rasga as vestes, ele apresenta aquela carta ao Senhor Deus. E de repente, o Senhor Deus, ele começa a falar com Isaías: ei, vai lá, fala para o Josafá. Naquele momento, o Senhor Deus, ele envia um anjo. Ele não mandou legiões de anjos, ele não mandou o seu exército angelical, não, ele mandou um anjo. Naquele mesmo momento, 185 mil assírios caem. E eu digo para vocês, quando Cristo ele começa a declarar o sinal da sua vinda, tudo isso vai se cumprindo dia após dia. O relógio ele está correndo. A gente vai dormir quando pensa que o dia já está amanhecendo. A gente vai trabalhar, bate o dedo, na hora que acha que não já está na hora do almoço, já está na hora de ir embora. Para quem vai estudar, começa a ter a aula quando o susto que não já está na hora de ir embora. O dia está correndo, mas isso tudo é o quê? Cumprimento da palavra do Senhor Deus. Porque a palavra me revela só: se aqueles dias não fossem abreviados, se aqueles dias não fossem abreviados, muitos não se salvariam. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão lutando, estão perseverando, estão se arrastando, mas muitos estão caindo, não estão conseguindo mais se levantar. Porque a palavra do Senhor nos diz que é já a última hora. Porque já é a última hora. E o inimigo, ele não satisfeito com a igreja do Senhor, porque nós acabamos de ler também, em 2 Pedro, que para ele não tem perdão mais. Uma vez que ele caiu, uma vez que ele saiu lá do céu por causa do seu orgulho, por causa do seu pecado. E agora nós que pecamos praticamente todo dia, a graça do Senhor Jesus nos alcança. Então o inimigo ele fica furioso. Ele fica furioso porque quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente rasga o nosso coração e diz: Senhor, me perdoa, através do Senhor Jesus Cristo, ele vem e derrama o perdão sobre nós. E a palavra continua nos dizendo: olha, então vos vão te entregar para ser atormentado, matar a visão. Versículo 10: nesse tempo muitos serão escandalizados, traição uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aqui nós temos uma esperança. Uma esperança é um fogo que não se apaga. Uma esperança, muitos dizem que a esperança é a última que morre. Não, de maneira alguma. A esperança do salvo morreu, mas já ressuscitou. E está vivo. E ele está aqui nessa noite. Através da pessoa do Espírito Santo, ele está aqui tocando em cada coração, em cada vida, fortalecendo, dando graça, dando seu amor, dando a sua misericórdia. Que ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. E sabe qual que é essa esperança? Versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim
isso eu digo para mim, para vocês, para todos nós. Vamos ficar na perseverança, na palavra, na doutrina, na comunhão, no amor, porque tudo isso agrada ao Senhor. Versículo 14 diz o seguinte: e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho em todas as gentes, então virá o fim. Então, olha o último sinal que está para acontecer, mediante o que nós acabamos de ler. Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho em todas as gentes, então virá o fim. Aí eu te pergunto: nós estamos com guerras no mundo? Sim ou não? Sim. Nós já estamos com fome no mundo, terremotos, pestes, doenças que muitas das vezes aparecem de um dia para a noite, como aconteceu, gripe aviária, gripe suína, agora mais recente, Covid-19, doença que se espalhou mundialmente, matou a muitos. Aí eu digo para você, qual o único sinal que falta? Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em todo testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Eu digo para vocês, do jeito que a tecnologia está, do jeito que o avanço está, muitos países que sequer ouviram da palavra do Senhor Deus estão passando a ouvir. Eu digo para vocês, eu não vou falar dia, nem hora, nem ano, mas está muito perto. Está muito perto de Cristo voltar. Está muito perto de Cristo manifestar nas nuvens. Porque muitos países já estão recebendo o Evangelho. Países que outrora perseguiam, matavam, eles estão criando estratégia. Deus está dando estratégia para os missionários, formas de levar a palavra do Senhor Deus, seja ela em balões, seja ela pelo rio, pelo mar, não importa. Só nós sabemos que a palavra está chegando. E como a palavra diz que à meia-noite ouviu-se o clamor. À meia-noite, aquelas virgens estavam preparadas. À meia-noite, quando o amigo do noivo estava gritando: olha, sai-lhes ao seu encontro, porque ela veio noivo. E dia após dia, o que o Espírito Santo está dizendo? Olha, espera nós. Será que nós temos reserva na mochila? Será que nós temos reserva para o quê? Ouvir o suar da trombeta? Porque eu fico, deixa essa pergunta para mim, para você. Como está a nossa situação hoje? Se uma dessas duas coisas acontecer, ou da morte chegar, ou do arrebatamento acontecer, você fala com o pé, glória a Deus. Agora feche os olhos, amado Deus, bendito Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelo seu amor, a sua graça infalível. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor Jesus. Ai de nós que não fosse o Senhor, se não fosse, Pai, o teu amor que nos alcançava. Pai, que nós não fosse o teu perdão que nos alcançava, Jesus. Pai, querido amado, eu sei que muitas vezes pode ser uma palavra pura, mas é uma palavra que vem do Senhor. Eu sei que é uma palavra que bate também em mim, Pai. Eu também, Pai, querido amado, a todo momento, a todo instante, eu tenho que estar em vigilância, para que ninguém tome a minha coroa, Pai. Então, que nós possamos estar preparados, Senhor Jesus, para ouvir o toque da última trombeta, ou se assim o Senhor vai nos recolher, que nós possamos estar preparados, Senhor Jesus, para ouvir aquela palavra vinda pedindo de meu Pai. Nós somos uma herança aqui que está preparado desde antes da fundação do mundo. Então, o Senhor, Pai, se cumpriu também, ó Pai, querido amado, no Evangelho de João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então tem morada preparada para mim, para cada irmão, para cada irmã que está aqui. Oh Pai, perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, oh Pai, perdoa muitas vezes a nossa ingratidão, Deus, porque mesmo, oh Pai, querido amado, tudo que o Senhor tem nos dado, mesmo assim nós somos ingratos muitas vezes, mas perdoa,